Olá, bom dia a todos. É com muita alegria que voltamos aqui hoje, nessa manhã linda de quarta-feira, para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar algumas passagens do Evangelho que são muito atuais e aplicáveis a esse momento tão atípico em que estamos vivendo, de incertezas, de frustrações. São passagens lindas em que Jesus nos orienta, nos adverte, nos acalenta. Bom dia, Bruno. Sejam muito bem-vindos. Se puderem, vão para um lugar confortável, onde possam ficar com tranquilidade, concentrados, para ouvirem essas explicações, esses ensinamentos que Jesus nos traz. No capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Respirem fundo, ouça essa música lá no fundo. Essa música que acalma, essa música que toca o coração. Respirem fundo, fechem os olhos, agradecendo por mais esse momento, essa oportunidade que Jesus nos concede de aprendermos, para aplicarmos no nosso dia a dia, em todos os problemas, nas adversidades, os seus ensinamentos. Pedimos a proteção para mais um estudo, agradecendo por essa semana, pela nossa família, pelo nosso trabalho, por todos aqueles que nos cercam com carinho, com amor. Pedindo a proteção para todos aqueles que estão passando por dificuldades, problemas de saúde, problemas graves, doenças graves, enfermidades, desemprego e todos os problemas, as frustrações que só você conhece. Rogue a Deus nesse momento proteção, amparo e força para superar todos os obstáculos. Que assim seja. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Gleiciane. Sejam muito bem-vindos para mais esse estudo de hoje. Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, o tópico Observai os pássaros do céu. Bom dia, Noêmia. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Bom dia, Laura. Bom dia, Ivaneide. Sejam muito bem-vindos. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida. Nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros. Mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é, dentre vós, aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Por que também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam. E entretanto eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou do que nos vestiremos, como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal.
Olha que maravilhosas essas passagens do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Ele nos traz ensinamentos valiosos, principalmente aplicáveis a esse momento em que estamos vivendo. Há 8 meses estamos vivendo momentos de incerteza, de frustrações, perdas, restrições, desemprego, dificuldade financeira, porque a pandemia, ela nos trouxe também muitos ensinamentos. E essas passagens do Evangelho de São Mateus são muito atuais. Mesmo há mais de 2000 anos, elas são perfeitamente aplicáveis a esse momento em que estamos vivendo, esse momento difícil. E o primeiro ensinamento que essas passagens nos oferecem é que Jesus, ele várias vezes, eu acho que só nessas passagens aqui, se eu não me engano, são 3 vezes ele diz: não vos inquietais. Quando Jesus nos orienta a não ficar inquieto, a não ficar preocupados, Jesus quer que tenhamos esperança. E Mário Sérgio Cortella, um dos filósofos mais importantes que o Brasil tem na atualidade, ele relembrando uma frase lá de Paulo Freire, de um educador que o Brasil já teve, ele diz que é preciso ter esperança, mas esperança do verbo esperançar. Porque esperança do verbo esperar é ficar passivo, é pura espera. E essa frase também é muito atual e casa muito com essas passagens do Evangelho de São Mateus, porque ele nos orienta a não ficarmos inertes, paralisados, esperando um milagre cair do céu. Eu espero que isso dê certo, eu espero que isso funcione, eu espero que aconteça. E a esperança que Jesus nos orienta não é essa esperança do verbo esperar, ficarmos inertes, aguardando um milagre cair do céu. Ele nos convida, ao contrário, à ação, a agirmos, a termos fé, sim. Fé em Deus, fé em nós mesmos. Mas ele nos convida a não desistirmos, a agirmos. Tenhamos fé na misericórdia de Deus, mas que não fiquemos inertes esperando um milagre acontecer. Ele nos convida à ação, à atividade. E o segundo ensinamento que nós podemos tirar dessas passagens do Evangelho é sobre a ansiedade, esse mal do século que assola a nossa sociedade moderna. E lá também, há mais de 2000 anos atrás, Jesus nos convida, nos orienta para não ficarmos ansiosos. Bom dia, Laura, Marília, Maria José, sejam todos muito bem-vindos. E eu fico impressionada como essas passagens do Evangelho são atuais. Como eu disse, podemos aplicar perfeitamente nesse momento em que nós estamos vivendo, esse momento de incerteza. Quando Jesus, lá no final, ele diz assim: não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta o seu mal. Ele quer dizer: não sofra por antecipação, não fiquem ansiosos. Mas a ansiedade, é muito importante nós falarmos isso, que ela não é maléfica, ela não é nossa inimiga. A ansiedade, quando bem utilizada, ela é uma aliada nossa. Ela é nossa amiga, não nossa inimiga. O problema é o excesso. Como diz aquele ditado, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A mesma coisa nós podemos dizer a respeito da ansiedade. A ansiedade, ela pode ser um cuidado. Quando a gente é ansioso, a gente sai mais cedo para um compromisso. Isso é cuidado, isso é ser precavido. Nós estudamos para uma prova com medo de sermos reprovados. Nós cuidamos da nossa saúde com medo de eventuais doenças. Isso é ser precavido, é ansiedade na medida certa.
E a ansiedade, ela bem canalizada, ela é construtiva, é essencial. Nós precisamos ser ansiosos na medida certa para sermos cuidadosos, para sermos precavidos. Mas o problema, como eu disse, da ansiedade é o excesso. É aquela mente no futuro. É um estado emocional e mental em que nós temos o desejo de controle do futuro. Nós temos aquela necessidade de controlar o futuro. É a nossa mente no amanhã. Da mesma forma que a depressão é a mente no passado, a ansiedade é a mente no amanhã. É não estar conectado com aqui e agora. É estar aqui assistindo essa palestra e pensando o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que fazer. É não viver o momento presente. É não se entregar ao que está vivendo. E isso é muito maléfico. E isso nos prejudica. Por exemplo, no fim do ano, nós sempre fazemos muitos planos. Tenho certeza, eu fiz, você fez. Planos para esse ano de 2020. Quero emagrecer, eu quero fazer curso, eu quero fazer um estágio, eu quero mudar de empregos. Foram diversos planos, promessas, objetivos que foram traçados. Em março veio a pandemia. Diversos planos tiveram que ser modificados, tiveram que ser retraçados. Nós tivemos que refazer os planos. E eu pergunto, adiantou sofrer? Adiantou antecipar um ano? É claro que nós devemos ter objetivos, metas. Mas muitas vezes nós colocamos metas inalcançáveis, que nós mesmos sabemos que não conseguiremos atingir. E essa pandemia nos mostrou isso, que nós não temos o controle de nada. Que nós precisamos ter essa consciência de buscar, de querer ter o controle do que é controlável. Porque muitas coisas que nós queremos ter o controle fogem ao nosso controle. Não está nas nossas mãos. Por exemplo, eu tenho controle do que eu vou comer, do que eu vou falar, se eu vou fazer atividade física, esse tipo de coisa eu tenho controle. Mas eu não tenho controle do que as pessoas vão pensar de mim. Como as pessoas vão agir, porque muitas vezes nós sofremos muito com as atitudes das outras pessoas. Nós queremos que as outras pessoas ajam como nós. Eu quero que meu marido haja de determinada forma, mas eu tenho que entender que ele é diferente de mim. Que ele tem a sua individualidade, que ele teve outra criação. Várias coisas são importantes analisar nesse momento. De ter a consciência de que nós não temos o controle. E essa pandemia mostrou isso. E trouxe outras perspectivas. Por exemplo, nunca imaginávamos fazer esses evangelhos online. Você aí da sua casa, eu da minha, às vezes do trabalho, às vezes no carro assistindo. Nós tínhamos que nos deslocarmos até o lar para participar presencialmente. Muitas vezes não tínhamos condições por causa do horário. E essa pandemia nos trouxe isso. Então, nem tudo que foge ao nosso controle é ruim. Nós não sabemos o que é bom para nós. Muitas vezes, nós achamos e sofremos com algo que nós achamos que seria bom para nós, mas que na verdade não são. Na verdade, o nosso plano, o nosso planejamento divino é outro. Então, às vezes, a gente sofre com a perda de um emprego e muitas vezes nós vemos lá na frente que aquilo foi bom, que aquilo nos motivou, que aquilo fez, às vezes aquilo faz a gente estudar mais, buscar mais conhecimentos, aprimoramentos, buscar outras perspectivas que naquele momento a gente não via, porque a gente achava que aquele emprego era o emprego dos sonhos. Muitas vezes num divórcio, a gente sofre,
com a frustração de um relacionamento, do término de um relacionamento, e muitas vezes nós vemos que depois que acaba, que aquele relacionamento estava nos fazendo mal, estava prejudicando. E lá na frente encontramos outra pessoa que realmente se encaixa, que dá certo, que temos um relacionamento harmonioso. Então, nós temos que ter essa consciência de que não temos o controle de quase nada nessa vida. De quase nada. E esse é um trabalho contínuo na nossa mente. O desejo de controle do futuro, o desejo de controle do amanhã, o desejo de que as coisas saiam justamente conforme nós planejamos. E não sai, porque não depende unicamente de nós. Muitas coisas dependem dos outros e sobre os outros nós não temos controle. E essa ansiedade que Jesus nos convida a refletir, a acalmar, a aquietar a nossa mente, ela gera efeitos físicos no nosso corpo. Nós sentimos esse efeito físico. Eu já vi uma pessoa ter uma crise de ansiedade que pode, inclusive, virar uma crise de pânico, que a pessoa tem taquicardia, sudorese, dificuldade para engolir. A pessoa acha que realmente está morrendo. É uma sensação de pânico, de desespero. Então, esse excesso de ansiedade, ela gera essa crise de pânico, gera efeitos físicos no nosso corpo. Por isso que nós precisamos controlar a nossa mente para nós ajudarmos o nosso corpo. A saúde é um estado completo, é um bem-estar físico, biológico, psicológico, mental, cultural e espiritual. É um conjunto. Então, para nós estarmos bem, nós temos que ter essa noção de que precisamos controlar a nossa mente, precisamos controlar o nosso espírito para que tenhamos reflexos bons na nossa saúde, no nosso físico. E a nossa vida, ela passa enquanto a gente preocupa com o futuro. E nós perdemos a oportunidade de vivermos o agora, de estarmos conectados com o aqui, de vivermos o presente. Muitas vezes nós não prestamos atenção no que comemos, não aproveitamos aquele momento em família, com medo do que vai acontecer amanhã, sofrendo já com o que vai acontecer no próximo mês. A nossa mente, ela vive um diálogo constante interno. A gente tenta prever o que vai acontecer. Eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Isso é o excesso de ansiedade que nos prejudica, que nos faz mal. Então nós precisamos entender que o presente é um verdadeiro presente, é valioso, que não precisamos controlar tudo, que nós não temos o controle de tudo. Eu preciso sempre trabalhar isso na minha mente, que eu não tenho controle de tudo. Você, como eu, que é perfeccionista, que quer que tudo saia conforme o planejado, esse é um trabalho constante na nossa mente, é um trabalho diário. E que existem meios de controlar, de minimizar esses efeitos no nosso corpo e na nossa mente. Primeira dica, que é muito importante, o culto do evangelho no lar. Eu sempre falo isso aqui e eu acho muito importante repetir, porque tem muitas pessoas ainda que não têm o hábito de fazer o evangelho no lar. E o evangelho no lar, ele nos traz paz, ele nos traz essa tranquilidade que nós almejamos, e que quem tem excesso de ansiedade sofre com isso. Então a oração, essa conexão com Deus, esse momento em que estamos em família, em que nós rogamos a Deus a proteção de Jesus, dos espíritos protetores, dos nossos anjos guardiães, isso nos traz paz, nos traz momentos de reflexão e de harmonia.
O exercício físico também, porque libera substâncias, hormônios que nos ajudam no controle da ansiedade. Leituras edificantes. Muitas vezes nós gastamos muito tempo com programas de TV que só propagam a violência, o mal. Então nós devemos evitar ver esse tipo de programa, porque isso nos faz mal, principalmente para nós que temos a mente agitada, a mente no amanhã, preocupados excessivamente. Isso nos faz muito mal. Não ver filmes violentos, isso atrapalha no sono e, consequentemente, gera transtornos no próximo dia, gera ansiedade, gera indisposição. A meditação também é um hábito maravilhoso que traz a mente para o agora. Faz você prestar atenção naquele momento em que está vivendo, em todo o seu corpo, na sua respiração. Porque muitas vezes nós não sentimos a nossa respiração. Nós só damos valor à respiração quando nos falta o ar. E a meditação, ela traz isso. Você presta atenção no ar entrando nos seus pulmões, em todas as partes do seu corpo. Isso te traz uma tranquilidade que reflete durante todo o seu dia. E, além disso, da meditação que usa técnicas de respiração, também nós temos a respiração consciente. Então, no momento de tensão, no momento de estresse, parar, respirar fundo, puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca 10, 20 vezes até que acalme o seu coração. Isso oxigena o cérebro e isso traz paz, traz harmonia. Vocês não imaginam como o efeito é imediato disso. Então, no momento de estresse, no momento de muita tensão, busquem esse momento. Vá para um lugar tranquilo, que seja o banheiro. Vá para um lugar tranquilo, respire fundo, pausadamente. Peça a proteção de Jesus, dos seus espíritos protetores, dos seus anjos guardiães que sempre os acompanhem, para que possamos trazer a nossa mente para o agora, para a gente continuar e conseguir vencer os obstáculos da nossa vida, que são diários. Todos nós temos problemas, todos nós temos obstáculos, então nós precisamos buscar meios de tornar esse enfrentamento mais sutil, mais fácil, mais leve, tornar esse fardo mais leve. E são técnicas simples que ajudam demais no nosso dia a dia. Ajuda muito a enfrentar as adversidades, todos os problemas. E nos ajuda a colocar em prática esses ensinamentos valiosos de Jesus, que há mais de 2000 anos nos orienta. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal. Muitas vezes nós sofremos por um problema antecipadamente que ele vai se resolver naturalmente com o decorrer do tempo. E a gente sofre, a gente não dorme, a gente chora, a gente se desespera. E Jesus nos orienta, confie, mas haja. Haja, corra atrás, não fique inerte, paralisado, esperando por um milagre, esperando por algo cair do céu. Mas haja, mas tenha fé, porque tudo se resolve e, como diz Chico Xavier, tudo passa, aqui tudo é transitório. Isso nos acalenta, isso nos conforta. E esse estudo de hoje, é um estudo dessas passagens do Evangelho que são muito valiosas para esse momento em que estamos vivendo. De doenças, de perdas de entes queridos, de desemprego, falta de dinheiro. Então, cada um com o seu problema, cada um com a sua dificuldade. Mas tenhamos fé. Jesus nos orienta a termos fé, a agirmos, a confiarmos que os resultados virão. Então, esse foi o estudo de hoje, que nos leva à reflexão, que nos leva a buscarmos métodos, meios de conseguirmos a paz que tanto almejamos, a tranquilidade no nosso coração.
E para encerrarmos com a prece, eu peço a vocês que mais uma vez fechem os olhos, agradecendo pela oportunidade desses ensinamentos valiosos, que consigamos aplicar todos esses ensinamentos a todos os momentos da nossa vida. Naquele momento que mais precisamos, peça com fé, com força nesse momento aquilo que você mais precisa e confie na misericórdia do Senhor. Confie que Ele proverá. Pedimos a todos aqueles que passam por problemas graves de saúde, dores físicas e emocionais, problemas de desemprego, a fome, por aqueles que estão nos hospitais, muitas vezes isolados. Pedimos que essa paz que nós sentimos agora, que ela se irradie por todos esses lugares e por todos os cômodos da sua casa e do seu trabalho. Imagine essa luz vindo de Jesus se irradiando por todos os lugares pelos quais você passar nesse dia de hoje e durante essa semana. Muito obrigada a todos vocês, que vocês tenham uma semana de muita paz, de muita tranquilidade e que Jesus os abençoe. Graças a Deus. Beijo, com Deus.